Vamos começar aqui com a nossa transição para poder fazer as divisões com potências. Olha que questãozinha da hora. Aqui a gente vai aprender as primeiras movimentações com divisão de radiciação, de frações, perdão. Uma regra básica, coloque isso na cabeça. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Por exemplo, se você tiver 2 sobre 3 dividido por 4 sobre 5. Resultado disso vai ficar 2 sobre 3 vezes 5 sobre 4. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira você repetiu. A segunda fração você inverteu o posicionamento. Aí você resolve normal aqui, né? Deixa eu trazer só um pouquinho mais para cá. Você resolve só um pouquinho mais para cá. Aqui, tá? Isso ficaria 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, isso aqui daria 12, aí se der para simplificar, simplifica de boa. Só que tem algumas situações, só para a gente relembrar, que vai acontecer isso daqui da seguinte maneira. Observe só, vamos supor que você tenha 2 sobre 3 vezes, dividido, melhor dizendo, por 5. Só um exemplo aqui. Como é que ficaria organizado isso? Você vai chegar aqui, você vai colocar 1 debaixo desse 5. E quando você for organizar, vai ficar assim, ó. Repete a primeira fração, 2 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5, aí você faz numerador por numerador, 2 vezes 1, 2, e 3 vezes o 5 vai dar 15, seria isso daqui o seu resultado. Ok? Então, só para a gente fazer aqui, antes de a gente continuar fazendo os nossos exemplos, que aí vai ficar bem facinho, você vai ter o seguinte, vamos colocar aqui 3 sobre 7 dividido, melhor dizendo, por 10. Isso daqui a gente já sabe que vai ficar, repete a primeira, 3 sobre 7, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, quando tinha só o 5, você colocou 1 aqui embaixo. Mas vá se acostumando a não colocar esse 1 aqui embaixo para fazer o 1 sobre 10, para o inverso da segunda, tá? Mantenha desse jeito para você ir se acostumando com esse tipo de cálculo. Então, 3 sobre 7 dividido por 10 é a mesma coisa que 3 sobre 7 vezes 1 sobre 10. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 10 sobre 1, fica 1 sobre 10. Resultado, 3 vezes 1, 3. 7 vezes 10 vai dar 70. 70, isso daqui seria o nosso resultado. Então, vamos fazer os nossos exemplos, já que nós sabemos organizar a divisão com frações. Ficando assim, ó. Escreva os números decimais, esses são os números decimais, em formato de frações decimais e resolva as seguintes divisões na forma fracionária. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar assim. Isso daqui ele já até fez para a gente, né? Ele organizou esse cara em formato de fração decimal. Então, se a gente fosse fazer, repete o número todo, passa o traço de fração e conta quantas casas decimais tem. Casa decimal, 0 no denominador, ficaria desse jeito. Só que ele já fez esse processo. A gente não precisa ficar enrolando, então. É a partir daqui que nós vamos resolver as nossas contas. Ficando, repete a primeira, que é 9176 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra? 10 sobre 1 fica 1 sobre 10. Só resolver agora que vai ficar tranquilo. Essa daqui, vamos ver, vai ficar 9176 sobre 10, multiplicado pelo inverso da segunda. É 100 sobre 1, vai ficar 1 sobre 100. Depois a gente resolve. E aqui nós vamos ter 9176 dividido por 10 vezes 1000 sobre 1, vai ficar 1 sobre 1000. E aqui vai ficar tudo tranquilo. Como é que a gente faz essa parte aqui agora? Para mim é a parte mais fácil. Observe só. 9176 ou 9176 vezes 1 vai dar 9176. Em todos esses resultados aqui, ó, 9176, tudo vai ser multiplicação. 9176 vezes 1 vai dar 9176, você só vai repetir. E o denominador é o que mais vai pegar aqui nesse caso. O que seria? Toda vez que você tiver uma multiplicação por 10, você faz a multiplicação apenas com o primeiro número. E o resultado só é repetir a quantidade de zeros que tem na sua operação toda. 1 vezes 1 é 1. Você tem 1 zero, 2 zeros. O resultado seria 100. Realmente, 10 vezes 10 é igual a 100. Mesmo esquema aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. E você vai ter no resultado 1, 2, 3 zeros. 1000. E aqui,
1 vezes 1 vai dar 1, e você vai ter no resultado 1, 2, 3, 4 zeros, ficando desse jeito aqui. Pronto, acabou a tua questão. Ele não pediu para você transformar novamente esses números fracionários para número decimal. Não pediu isso. Ele apenas pediu para você deixar na forma fracionária, e isso daqui seria o nosso resultado. Tá? Esses três aqui seriam o nosso resultado. Mas não teria problema nenhum transformar esses caras aqui para números decimais. Só era você repetir o número todo e contar quantos zeros tem. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que o nosso número vai ter que ter. Olha isso daqui como ficaria. Deixa eu só diminuir esse tamanho aqui para poder a gente deixar bem organizadinho. Para poder aparecer todo ele, né? Ficaria assim, ó, 9176. Você tem que ter 3 casas decimais. Para ter 3 casas decimais, a vírgula tem que estar entre o 1 e o 9. 1, 2, 3 casas decimais. Fechou de boa. E aqui você teria, de novo, deixa eu colocar para cá, 1000, 10.000. Opa, eu esqueci de colocar um zero aqui. Perdão, gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então, você vai repetir o número todo. 9176. E você vai contar 1, 2, 3, 4 casas decimais, ficaria aqui. O que eu faço nesse espaço para não ficar vazio, acrescento um zero e esse daqui seria o nosso resultado. Desculpem o equívoco bem aqui, né? O erro que eu cometi. Você tem 4 zeros no resultado, seria isso. Bem tranquilo, bem de boa. E essa foi mais um tópico que nós acabamos de entrar. Continue acompanhando essa playlist e eu espero que você possa continuar estudando e aprendendo mais sobre os números decimais. Dê o seu like, compartilhe. Até a próxima e tchau.